Queridos, convido vocês a abrirem a Bíblia em Atos 19. O culto passado foi um culto de Santa Ceia. E aí nós fizemos uma revisão daquilo que nós tínhamos estudado, de uma ceia até a outra. Na verdade, nós até passamos um pouco, voltamos mais. Voltamos lá em Atos 1, né? Voltamos a Atos 1, fizemos uma viagem até o Atos 18, agora vamos para o Atos 19. Atos 19, gente, nós vamos trabalhar aqui vários conceitos em Atos 19. Eu quero que você comece abrindo sua Bíblia no 19:11 e depois a gente vai fazendo as outras leituras. Deus fazia as maravilhas extraordinárias por meio das mãos de Paulo, a ponto de até lenços e aventais que ele usava serem levados para os doentes tocarem, e eles ficavam curados de suas doenças, e espíritos malignos saíam dele. Alguns judeus que viajavam de um lugar para outro expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que estavam possuídos de tais espíritos, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu vos ordeno que saiam. Os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, estavam fazendo isso. Mas, certa vez, quando eles tentaram fazer isso, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, o homem, possesso pelo espírito maligno, pulou sobre eles, dominando a todos, os atacou com tanta violência que eles fugiram, nus e feridos naquela casa. A notícia do que tinha acontecido ficou conhecida por todos os moradores da cidade de Éfeso, tanto os judeus como os que não eram judeus. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E aí a gente vai fazer o estudo, amém? Vamos pensar da seguinte maneira. O que é o livro de Atos dos Apóstolos, como nós já trabalhamos nas últimas vezes? Atos dos Apóstolos é o livro que fala do ministério do Espírito Santo. Como que Deus, através do homem, usando o seu Espírito Santo, levou a palavra de Deus a toda a igreja. Toda a igreja que nós temos hoje. Porque a igreja que nós temos hoje é herança dessa pregação, dessa ministração do apóstolo Paulo. É interessante a gente pensar que é o seguinte, que quando o apóstolo Paulo ele prega a palavra de Deus, ele vai cumprir um mandamento que muitas das vezes nós não cumprimos, que é o mandamento de sermos missionários. A Bíblia fala, Jesus manda lá no final de todos os evangelhos: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Jesus ele termina os evangelhos mandando que nós fôssemos pregar a palavra de Deus para todo mundo. Mas o que nós fazemos? Nós nos ocupamos da nossa vida e acaba que nós não conseguimos executar essa tarefa. E existem algumas maneiras de fazer essa tarefa. Primeira maneira, a gente orar pelas missões. Quando você ora pelas missões, quando você intercede por elas, você está dando força e você está livrando os missionários. Não do mal, mas livrando eles das ciladas que ocorrem no nosso dia a dia. Porque do mal, só Deus pode livrar. Apesar de que as nossas orações, a Bíblia fala que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E por mais que você ore, Satanás ele sempre vai se levantar. Então o que nós estamos fazendo? Nós oramos para que Deus ele fortaleça o joelho, fortaleça o emocional, fortaleça o espiritual desses missionários. Porque por lutas eles vão passar. Por exemplo, um missionário que se encontra numa área do Estado Islâmico, meu irmão, por mais que a igreja ore, por mais que a igreja busque, ele vai ser perseguido. Então, para que a nossa oração serve? Para que Deus fortaleça o coração dele, para que ele não desanime. Né? O Murilo falou das portas abertas aqui na terça-feira, para que essas pessoas não desanimem, porque elas foram chamadas para morrer pelo Evangelho. A segunda maneira, além de orar, é claro que orar poderia ter outras coisas, mas eu vou meter só essa parte. A segunda maneira é o investimento financeiro em missões. Por quê? Porque a missão local, muitas pessoas, ou alguns especialistas em missões, eles não dizem que a missão local seja uma missão, que a missão local seja um evangelismo. Eles trabalham com o evangelismo. Então, se eu estou trabalhando, você está trabalhando, aí lá no seu emprego você fala de Cristo, você diz
do amor de Deus na sua família, no seu trabalho, isso não seria uma missão. Para ele seria um evangelismo. Você estaria evangelizando aquelas pessoas, você não estaria em missão. Para essas pessoas, missões é quando você sai, por exemplo, da sua cidade, que aí você vai para uma missão transcultural. Por quê? Cada cidade, gente, por mais que nós falemos a mesma língua, por mais que nós sejamos do mesmo estado, mas cada cidade ela tem uma cultura diferente. Então, quando você sai, por exemplo, de Volta Redonda e vai para Barra Mansa, é transcultural. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa em Barra Mansa fala, eu vou ali na cidade. Pô, pra você chegar aqui em Volta Redonda, eu vou ali na cidade, o cara vai olhar para você e colocar estranho. Mas para um barramansense, falar que vai na cidade quer dizer que você vai no centro. Então, existem culturas realmente diferentes, por mais que nós estejamos dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo estado, existem as diferenças culturais de cada lugar, não é verdade? Tipo de comida, né? Tem lugar, por exemplo, que adora comer macarrão com feijão. Tem pessoa que fala assim, nossa, feijão não combina com macarrão, porque massa não combina com feijão. E aí? É cultural. Tem lugar que se adora comida mineira, tem lugar que não se come. Então, quando essa pessoa sai da sua cidade, vai para outra cidade, já é considerado como missionário. E aí eu vou te falar uma coisa, como é que nós trabalhando, ou seja, aquele que é fichado, como é que você vai para a missão? Quem vai sustentar a sua família? Como é que vai ser? Não dá. Então nós entramos na terceira maneira de trabalhar com missões, que é através do investimento. Porque se você não pode ir, que seria a segunda opção, que é nós fazermos esse trabalho, a gente tem que investir em missões. Porque o camarada que está lá no campo, ele também tem que comer, tem que vestir, não é verdade? Às vezes ele mora de aluguel. A gente sabe, gente, que existem várias pessoas que vão para o campo missionário e a igreja faz aquela festa. Nossa, hoje nós vamos mandar o irmão Joaquim para o campo missionário. Está aqui o irmão Joaquim, nós jejuamos, nós oramos. Joaquim fica 6 meses na missão. Acontece um problema na igreja, a igreja divide, metade vai para um canto, um terço vai para o outro, e todo mundo esquece que naquele dia lá eles estavam assumindo o compromisso de sustentar o Joaquim no campo. Aí aquela igreja que tinha 200 membros, agora tem 50, e os outros que foram embora, ninguém continuou sustentando o Joaquim, a igreja não tem mais a condição de sustentar o Joaquim, e aí o que acontece com o irmão? O irmão fica abandonado no campo, 6 meses depois. Então a gente tem pouco compromisso. E aí as agências missionárias, elas conseguem fazer esse papel. Por quê? Porque as agências missionárias, elas conseguem fazer esse mapeamento desses missionários que estão abandonados, desses missionários que estão em campo. E muitas vezes essas agências, elas vão fazer a captação desse dinheiro e vai fazer o investimento nesse grupo. Então, é muito importante a gente pensar na Bíblia numa perspectiva da missão. Então nós estamos estudando aqui o livro de Atos dos Apóstolos, e é interessante a gente ver o seguinte, o ministério de Paulo era um ministério de palavra e ministério de poder. A Bíblia ela vai falar aqui, que a gente acabou de ler, que as pessoas pegavam lenços, pegavam as roupas de Paulo e levavam para que pessoas fossem curadas, para que demônios fossem expulsos. Hoje, né, nós temos aí o Valdemiro Santiago, né, que gosta de fazer isso aí da toalhinha e coisa e tal. Eu não entendo que talvez isso seja para o nosso tempo, porque os apóstolos, eles tinham um nível de autoridade realmente muito forte. Não que nós não tenhamos nos dias de hoje, não é isso que eu quero dizer. Mas é que eles tinham um revestimento especial, porque eles tinham uma missão específica a fazer. Hoje, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer isso. Deus na igreja ele não dá o mesmo dom a todo mundo. Um profetiza, o outro ora, o outro canta. Então Deus, o que ele fez? Os apóstolos eram todos cheios de poder. O que ele fez? Ele distribuiu esse poder na igreja. E aí nós vamos agora trabalhar outras partes do capítulo 19. Primeiro, nós vamos falar da eloquência e da sabedoria de Apolo. Apolo era um judeu que ele estudou a Bíblia de tal maneira, que ele conseguia discutir com qualquer judeu e mostrar para esses judeus que Jesus era o Cristo. A Bíblia fala que eles resistiam a Paulo, mas contra Apolo o negócio ficava mais estreito ainda. A Bíblia ela nos dá a entender que o apóstolo Paulo ele tinha poder e tinha sabedoria, mas parece que Apolo ele tinha o poder da informação um pouco mais apurado do que o do apóstolo Paulo.
Então ele chegava com o judeu, aí o judeu falava, ele não pode ser o Cristo por causa disso. Aí ele ia lá na palavra, é claro que não era nessa Bíblia impressa, porque isso aqui é coisa nova. Mas ele pegava lá os rolos, e ele falava assim, pera aí que eu vou te mostrar. Ele pegava o rolo, olha aqui, ó. E aí ele mostrava lá nos rolos aquilo que falava de Jesus. Isso é interessante da gente saber. Por quê? Porque como eu disse no culto passado, muitas das vezes, nós ficamos muito presos ao que eu posso e que eu não posso fazer. Tem gente que acredita que quem não acredita nos dons do Espírito Santo não vai para o céu. E a Bíblia fala... A Bíblia... Caiu aqui? Sol. Vou pegar outro microfone aqui. Então a Bíblia fala aqui o seguinte, que a gente acredita que um presbiteriano não vai para o céu. Porque ele é frio, porque ele é gelado. O Apolo, se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer para um pentecostal, lá, um presbiteriano. Por que o presbiteriano? Porque os presbiterianos, eles são altamente informados. Os presbiterianos estudam uma coisa absurda. Normalmente um pastor presbiteriano, ele faz um seminário, que é uma faculdade de teologia, não é um curso de teologia, é uma faculdade de teologia. Depois esses presbiterianos, normalmente, eles fazem uma pós-graduação em teologia, depois eles vão para um mestrado em teologia, depois eles vão para um doutorado em teologia, alguns vão estudar teologia fora do Brasil. Os camaradas têm um nível de informação violento. Então talvez nós poderíamos comparar ali, para aqueles pentecostais mais fervorosos, que falam que esses homens não vão para o céu, coisa absurda. Ali nós temos um caso de um camarada que não tinha poder, mas tinha uma excelente sabedoria. E aí o apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele pergunta para as pessoas que foram convertidas através do ministério de Apolo: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Nem sabemos do Espírito Santo. Fomos batizados do batismo de João Batista. E aí o apóstolo Paulo ora, e com a imposição de mãos, aqueles homens recebem o Espírito Santo. Isso também vai acontecer, sabe quando? Quando Filipe vai para Samaria. Quando Filipe está lá em Samaria pregando aos samaritanos, Filipe cura, Filipe faz um monte de coisa, é uma benção. Quando Pedro e João vão para lá, tem um mago, eu esqueci agora o nome do mago, e esse mago, o que ele vai fazer? Ele vai ficar impressionado com o poder que os apóstolos tinham, porque quando Pedro e João impunham as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. Então, existe uma bênção, como eu disse para vocês, diferente na vida dos apóstolos. Pode passar o slide, fazendo favor. Vamos falar da cidade de Éfeso, porque esse capítulo ele quase todo fala da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso ela tinha aproximadamente 220 mil habitantes. Eu acredito que a cidade de Barra Mansa não tem 220 mil habitantes. Acredito que não tem. Cara, imagine uma cidade com 220 mil habitantes no mundo antigo. Cara, era gente pra chuchu, porque a população mundial era muito pequena. Não é igual hoje que nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Era uma população pequena. Então você imaginar que nessa cidade vivia 220 mil pessoas, é um número muito grande. E foi uma cidade, tipo Brasília, uma cidade construída para ser grande. E ela levou aproximadamente 220 anos para ser construída. Era uma cidade que o mármore dela era top, sabe? O acabamento, era uma cidade linda. Éfeso era uma cidade linda. Ela era a capital do Império Romano na Ásia. E ela era uma porta de entrada para o Evangelho na Ásia. Como eu disse a vocês, o apóstolo Paulo ele era estrategista. Então ele chegou na Ásia, ele viu, poxa, aonde que aqui eu plantando uma igreja, eu posso plantar outras igrejas? Da onde que daqui eu converto uma pessoa e esse evangelho vai chegar em outro lugar? E aí ele começa a plantar essa igreja em Éfeso. Pode passar o slide, fazendo um favor? Então, olha só, gente, continuando na visão de que o evangelho ele tem que ser pregado de forma estratégica. Lembrando que, olha só, gente, o apóstolo Paulo era um camarada que tinha tamanho poder, ou tamanha unção do Espírito Santo, que as pessoas estavam sendo curadas por intermédio de tecidos. Gente, você já imaginou isso? A pessoa ser curada por causa de tecido é um negócio muito louco. Imagina eu pegar ali o óculos do Léo ali,
bota um camarada, o camarada começa a enxergar. Pô, é um negócio meio... Você pode imaginar hoje, né? É uma coisa meio assim, surreal, coisa de filme. Mas se nós pararmos para pensar que esse mesmo homem que falava com Deus de uma forma extraordinária, que Deus dava a ele visões, quando ele ia plantar uma igreja, ele usava de estratégia. E o que acontece aqui nesse período? Nesse período que nós estamos lendo, ele vai escrever 4 cartas. Lá em Éfeso, ele vai escrever 1 Coríntios. E quando ele vai para Macedônia, ele vai escrever 2 Coríntios. Alguns acreditam que a 2 Coríntios, na verdade, é a 4ª ao Coríntios, só que se perdeu as outras 2 cartas, a 3ª e a 2ª. E aí ela acabou porque ela entrou segunda vez, como sendo a 2 aos Coríntios, mas na verdade ela seria uma 4ª carta aos Coríntios. E ele vai escrever a carta aos Gálatas, e lá na cidade de Corinto, ele vai escrever a carta aos Romanos. Pode passar o slide? Então vamos lá, gente. Vamos falar agora da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, porque o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele vai pregar o evangelho em 2 cidades estratégicas. Nós vemos que lá no capítulo 18, ele fica 18 meses em Corinto. Ele passa por Éfeso, não fica lá, vai para Jerusalém, volta e vem para sua 3ª viagem missionária, que estava escrito ali no slide. O que vai acontecer? Por que Corinto, assim como Éfeso, era uma cidade estratégica? Nós estamos falando aqui das estratégias de Paulo. Primeiro, porque Corinto era uma cidade forte. Era uma cidade que rivalizava com Atenas. Corinto, ela vai ser uma cidade que ela vai ser ocupada pelos romanos, só que ela vai ter uma resistência. E porque ela teve uma resistência, os romanos a destruíram, como eles destruíram Jerusalém no ano 70. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a ideia de um Messias poderoso era algo que os judeus esperavam muito. Eles esperavam um Messias que fosse uma mistura de Davi com Moisés. Uma unção de Moisés e uma grana de batalha de Davi. Um guerreiro como Davi e um profeta como Moisés. Esses dias eu estava dando aula para os meus alunos sobre Idade Média, e a gente estava falando sobre a influência do cristianismo, e eu quis trazer para eles o que era uma visão de cristianismo. Era isso, para o judeu, a ideia dele era que Jesus fosse uma união. Cara, mas você imagina mesmo, um cara meio ninja mesmo, né? Se você for parar para imaginar, o camarada, a união de Moisés com Davi, é um cara meio surreal mesmo, né? E Jesus era esse cara. Só que Jesus, a batalha dele era espiritual, não era terrena. Então Jesus, ele vencia as batalhas como Davi, mas não na terra, nas regiões celestiais. Então não há demônio, não há espírito maligno que possa resistir a Jesus, como não havia exército que resistia a Davi. Então a guerra de Jesus era no plano celestial, no plano espiritual, não no plano terreno. E aí o que acontece? Surge ali em Israel, no ano 70, eu esqueci agora o nome do dito cujo, que ele vai o quê? Ele vai trazer pessoas, porque essas pessoas vão acreditar que talvez ele seja o Messias. E aí ele vai se levantar para salvar Israel. Mas tadinho dele, ele esqueceu que por trás estava o Império Romano. Se ele fosse lutar talvez contra um exército vizinho, estava beleza. Meu amigo, contra o Império Romano não havia como lutar. O Império Romano ele só foi destruído porque ele foi destruído de dentro para fora. Porque de fora para dentro era impossível você destruir o Império Romano. Na guerra, poucos exércitos foram igual a... Por exemplo, nós podemos citar 3 exércitos que historicamente foram fortes como o romano. O de Napoleão Bonaparte e o de Hitler. Porque para destruir Hitler teve que fazer uma união mundial para destruir o cara, mano. Porque senão não destruía. Então, nós temos aí 3 exércitos. Que se comparam, não. Que são próximos, né? 2, na verdade. Que é o de Napoleão e depois o de Hitler. Que são exércitos fortes. Cara, é impossível você destruir. E aí, Jerusalém foi destruída. É por isso que hoje, muitas pessoas vão lá no Muro das Lamentações. Porque quando os romanos destruíram Jerusalém, eles destruíram tudo. Eles trabalhavam dessa maneira. Você está resistindo? Não vai sobrar um barraco aí. E os caras aí, por exemplo, tem um local nobre, botava fogo, destruía. Eles começavam logo por ali. Por quê? Já quebra logo no emocional, entendeu? Já vai logo no emocional. E aí, no ano 44 a.C., os romanos começam a reconstruir Corinto.
E, gente, não existe lugar nenhum que seja apto a receber o Evangelho do que um lugar novo. Um lugar novo é excelente para receber a palavra de Deus. Quando você vai no local já antigo, você tem, além de você ter a competição, você tem as dificuldades culturais de entrar no lugar. Agora, quando o lugar é novo, todo mundo é pacífico, todo mundo é tranquilo, todo mundo se ajuda, um vizinho empresta açúcar pro outro, não é verdade? Vai lá no Rio de Janeiro pra você ver se um vizinho empresta açúcar pro outro. Sabe nem quem é o outro. Só conhece de bom dia. Por quê? É grande centro. E aí o que acontece? Corinto, ela se torna, gente, a cidade principal em comércio naquela região. Ela se torna a capital de uma região chamada Acaia. E ela se torna uma outra coisa. A cidade mais imoral do mundo antigo. Meu amigo, pensa num lugar onde a imoralidade pegava fogo. Tipo Sodoma e Gomorra. Era em Corinto. Lá em Corinto, meu irmão, a chapa esquentava. Engraçado que nesse período antigo existiam muitos templos de deuses desses povos, que a forma de culto era a relação sexual. A sacerdotisa, ela oferecia o seu sacrifício em culto para o devoto daquele deus em forma de sexo. Existiam essas práticas no mundo antigo, de alguns deuses que eram cultuados na forma das relações sexuais. E aí pode passar, fazendo favor. E agora eu quero falar para vocês uma ilustração. Irmãos, imagine que uma família pobre, bem pobre, 7 irmãos, está vivendo uma situação difícil, complicada. E aí, de repente, o pai, ele consegue fazer um curso lá de vigilante. E aí o que ele faz? Ele vai numa escola e ele consegue uma reunião com o diretor. Ele fala para o diretor: eu posso trabalhar de graça como vigilante nessa escola para que os meus filhos estudem nela? E aí o diretor faz com ele um acordo. Não, beleza, você pode trabalhar aqui de graça, seus filhos vão ter a bolsa de estudo. Só que, nesse processo, antes dele conseguir o emprego, que na verdade ele não recebia salário, o filho mais velho, ele fala assim: eu não vou viver nessa miséria não, eu vou embora. E aí o filho mais velho sai pelo mundo. E os outros 6 filhos ficam com o pai e vão para a escola. E aí os professores, né, vendo a dificuldade lá do porteiro, aí o professor compra um caderno, o outro compra isso, aí todo mundo foi e os moleques foram estudando. Chegou na sua juventude, cada um foi fazer uma universidade, e o pai, para poder sustentar a casa, ele trabalhava de vigilante num condomínio, à noite. Então o cara trabalhava quase que 24 horas. Só não trabalhava 24 horas porque lá no condomínio tinha uma escalinha, então às vezes ele dava uma folguinha ali, mas ele foi trabalhando, trabalhava o dia inteiro na escola, dia de semana, e fazia esses intercalados no condomínio. E aí, depois que os filhos dele se formam, quando ele trabalhava, ele ficava lendo livros sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, etc. Quando os filhos dele se formam, ele começa a montar uma pequena empresa, a empresa dele cresce e ele vira um cara bem sucedido. E os filhos estudaram, todos ficaram bem sucedidos, médicos, advogados, engenheiros. E aí um dia a família se reúne e fala: e o nosso irmão mais velho, vamos buscá-lo? E aí eles vão buscar o irmão mais velho. Na busca e na procura, eles descobrem o irmão mais velho numa Cracolândia de São Paulo. E aí eles vão à Cracolândia. E aí o irmão, ao encontrar, fala assim: cara, eu fulano de tal. Ele conversa, ele dá abertura. Aí o irmão fala assim: não, cara, vou te levar para comer. Leva para comer, aí leva no hotel, dá banho, leva no barbeiro, corta o cabelo, faz a barba, compra a roupa nova. E aí ele fala para o irmão assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa. A nossa história era triste, mas o nosso pai venceu. E nós também vencemos e queremos te levar para casa. Só que esse irmão, ele tem uma dificuldade em querer voltar para casa. Por que ele tem uma dificuldade de voltar para casa? Por causa da droga. Por quê? A droga, ela tem a capacidade de cegar a pessoa. Não é verdade? E a mesma coisa é o pecado. Jesus,
Ele sofreu tudo por nós, assim como aquele pai que trabalhou de graça, que se deu. Jesus, ele fez isso, ele morreu por nós na cruz. Só que, infelizmente, o pecado, assim como o crack na vida daquele jovem, é capaz de deixarmos cegos para o amor de Deus. E aqui, a gente deve pensar no seguinte: o que tem me cegado para o amor de Deus? O que tem sido a minha droga? O que tem sido o meu problema que tem me cegado para o amor de Deus? Por que eu trouxe essa ilustração, sendo que nós estamos falando de missões? Estamos falando de Novo Testamento, estamos falando de Atos dos Apóstolos, e essa ilustração tem a ver o que com a mensagem? Essa ilustração, ela mostra a condição do homem. Essa é a condição da pessoa que trabalha com você, essa é a condição do seu primo que não conhece a Jesus, essa é a condição de todas as pessoas que estão lá fora. Elas estão cegadas pelo pecado. E como que aquele irmão consegue acessar o seu irmão? Ele não chega e julga, mas ele ama. E através do amor ele consegue levar o irmão. Mas tem uma coisa: só a pessoa pode decidir se ela quer Jesus ou não. Você pode fazer sua parte. Você pode ir lá, você pode dar o banho, você pode trocar a roupa, fazer a barba, pode dar comida. Mas a responsabilidade é da pessoa. Então, quando você pregar o evangelho lá fora, quando você for falar de Jesus para as pessoas, não se preocupem com o resultado. Porque o resultado depende da pessoa. O apóstolo Paulo, quando ele saía pregando a palavra de Deus, ele não estava preocupado com o resultado. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Então, que nós tenhamos essa ilustração, que a gente leve ela durante a semana e que a gente possa levar as pessoas a conhecer a Jesus. Mas se elas não quiserem, irmãos, a gente continua amando e entende que o processo é Deus que faz, não somos nós. Essa ilustração, ela não termina. Ela acaba com um convite do irmão. O meu pai quer te ver. Vamos? E aí cada um de nós ficamos com essa reflexão na cabeça. Primeiro, que nós temos que entender que nós também somos pecadores. Não é só o cara que está lá fora que é pecador. Eu também sou, vocês também são. O que tem me cegado para eu poder viver uma vida plena com Deus? Segunda coisa, quando você pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa lá fora, não se preocupe com o resultado. Dia 17 será o nosso Café das Mulheres e dia 18 o nosso culto especial. A Heloísa, ela está fazendo um convite nominal para as pessoas. Então, por exemplo, quem você quiser convidar, manda uma mensagem para a Heloísa. Eu vou convidar a Cristina, a Tereza e a Joana. E aí a Heloísa vai fazer o convite. O resultado, irmãos, não é com vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é como o apóstolo Paulo. É ir. Faz o convite. O resultado é de quem vai vir. Amém, gente? Amém. E eu queria que vocês saíssem daqui dessa manhã com isso no coração. Vamos trazer as pessoas para cá. Mas se as pessoas não quiserem vir, não se preocupe. Porque é o pecado cegando elas. Não é culpa delas. Vocês estão entendendo? Como nessa ilustração, a dependência química não deixa o rapaz ver a realidade, no mundo espiritual o pecado também não deixa o ser humano ver a sua realidade. Deu para pegar? Ficou claro? Entenderam como que isso se junta com a mensagem? Você não é responsável pelo resultado final. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é ser como esse irmão, que foi lá buscar o outro. E dizemos, nós temos um pai lá no céu, que tem coisa melhor para a sua vida. Que sofreu. O nosso irmão mais velho sofreu. Para que hoje você tivesse vida e vida com abundância.
Amém? Amém. Vamos colocar de pé?